Hoje nós vamos ter uma história dos heróis da Marvel. Vamos lá? Número 1. Capitão América. Steve Rogers tem capacidades de defesa incríveis graças a escudo de vibranium que permite atacar rapidamente os adversários e defletir projéteis. Além disso, a habilidade suprema disparada, liberdade, concede vida e velocidade de movimento extras para ele e aliados próximos. Bruce Banner, ou conhecido como Hulk. Como Hulk, herói por definição, ele tem ataques corpos a corpo fortes e bastante PV, porém, se receber dano fatal, ele volta a ser bom e vai lembrar do Dr. Bruce Banner. E precisa juntar radiação gama o suficiente para retornar à forma de Hulk e como se tivesse uma vida extra. Por outro lado, só dá para ficar por um tempo na forma do Hulk herói e eventualmente você se transforma no Hulk monstro, podendo usar ataques com efeitos de derrubada, além da habilidade suprema para esmagar inimigos e quebrar mundos. Doutor Estranho. Mago Supremo tem alguns truques na manga para ajudar com travessias, como o manto de levitação, permitindo que ele voe, e o pentagrama de Farahala, teletransporte para a equipe. Ele também causa bastante dano contínuo por causa das passiva preço da magia, mas ela também pode pedir você de se curar. Groot. Groot se especializa em controle de área e defesa, usando sua muralha de espinhos lacerantes e a mulher de pau-ferro. A primeira habilidade mira nos inimigos que o Groot e aliados estiverem atacando, enquanto a última dá PV bônus com base no dano causado nas redondezas. Magneto. O mestre magnetismo, graças à cortina metálica escudo frontal, a baluarte metálico escudo lançado e aliados, e a baluarte de ferro alto escudo, tem habilidades poderosas de defesa, se tornando ele o personagem vanguarda ideal em Marvel rivais. Para quem deseja avançar continuamente pelos mapas para ter resultados melhores, junte ao Magneto com outra vanguarda como Thor e Hulk. Penny Parker. Penny Parker é um pouco mais difícil de usar comparada com os outros heróis do tipo vanguarda da causa da independência dela das armadilhas, como a armadilha de teia cibernética e a perigosa aracnonomia. Mesmo assim, caso você consiga buscar um inimigo desatento, vai poder sair da vantagem. Thor. Thor é um herói da Marvel rivais ideal para quem joga agressivo graças à passiva dele, força do Thor, que pode ser consumida para ganhar vida bônus ou entrar em um estado desperto para ter ataques ainda mais formidáveis. A ideia é bater nos inimigos com o Mjolnir antes de usar o Reino Relâmpago para atingir os adversários. Venom. Venom é mais uma escolha ideal para quem quer estar no meio da batalha por períodos mais longos. Ele tem muita mobilidade por causa das habilidades de balanço do Venom e biologia alienígena, enquanto resiliência simbiótica garante a recuperação de uma grande quantidade de vida. Pantera Negra. O Rei T'Challa pode avançar na direção dos inimigos para atacá-los com as garras. A marca da Vibranium pode reforçar a laceração
veloz para recuperar PV, enquanto a passiva sagacidade da Pantera ajuda a causar dano maior com pouca vida. Viúva Negra. O conjunto da Natasha Romanoff é uma mistura tanto. Ela é um personagem híbrido que pode usar o bastão corpo a corpo e o rifle à distância que você pode intercambiar dependendo da situação. Gavião Arqueiro. O especialista à distância Clint Barton é uma excelente escolha para quem quer lidar com inimigos à distância. Os projéteis de flecha dele podem atingir vários inimigos e aplicar penalidades. Além disso, ele também pode refletir projéteis como a 15 chance dele. As magias de ela a tornam uma combatente formidável nas mãos certas. O ideal é usar a noite perfumante, seguido de seguradora de almas. A última magia serve para atordoar inimigos e fazer com que se juntem bem a tempo para a detonação da primeira. Punho de Ferro. O estilo de jogo do Punho de Ferro é sobre usar o Chi e avançar contra um alvo. Se puder usar a habilidade suprema Chi vivo, vai perceber um aumento absurdo para a sua velocidade, distância de ataque, dano e capacidade de sobrevivência. Homem de Ferro. Tony Stark tem bastante mobilidade, uma vez que pode voar rapidamente pelo ar e aproveitar a verticalidade para desfrutar as habilidades dele ao máximo. Não se esqueça de usar sobrecarga da armadura com vários inimigos na sua frente. Isso reforça muito os efeitos da explosão repulsora e do raio único para que você poder acabar tranquilamente com os seus adversários. Magia. Illyana Rasputin é uma especialista em chegar perto dos adversários usando portais para se teletransportar para retaguardas inimigos e os causar o caos. Faça combos de perto com sua espada espiritual, mas tome cuidado com os riscos que assume. Cavaleiro da Lua. O conjunto de Cavaleiro da Lua permite que ele lance inimigos no ar, empurrando ou agrupando eles para preparar o ofensivo. Uma lâmina lunar ou mão de Kuchi-no-Shu usadas no momento certo tem grandes chances de atingir vários inimigos ao mesmo tempo. Namor. Namor no Príncipe Submarino é uma escolha divertida em Marvel Vice devido à habilidade de domínio aquático dele. Ele invoca uma cria monstruosa que é basicamente uma borreta no formato de um polvo, que pode ser reforçada através da ira dos 7 mares. Por boa parte do tempo, você vai atacar a equipe inimiga diretamente com tiros de suporte da sua torreta. Psylocke. No plano ideal, Psylocke deve atacar as sombras, os adversários com a habilidade de furtividade psicônica dela, e isso é complementado pela reprodução de tempo de recarga da besta psionica e ela pela vida extra das shurikens aliadas. Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate é simplesmente maravilhosa e sentimos que ela é um dos melhores heróis da Marvel. Nessa, segurar o botão esquerdo do mouse para usar o ataque do controle do caos que causa dano contínuo. Em seguida, pressione o botão direito do mouse em intervalos regulares para disparar a magia explosão kitaniana dela. E mais, a habilidade suprema, fim da realidade, é indiscutivelmente uma das mais mortais do jogo, já que pode aniquilar a equipe do adversário inteira. Homem-Aranha. A característica principal do Peter Parker é o conjunto híbrido de habilidades de lançamento e de se aproximar dos inimigos.
tornando ele um dos personagens mais complexos de usar. Entretenimento não dá para agir sós de forma eficiente, pois estar no meio da luta coloca em grande risco esse herói relativamente frágil. Garota Esquilo. Para quem chegou faz pouco tempo nos jogos de tiro baseado em esquadrões, a Garota Esquilo é uma escolha ótima de duelista em Marvel Rivais. É só você atirar as nossas explosivas grandes que ricoteiam para todo lado e pode ter certeza que vai acertar alguém por causa do efeito explosivo em área ADE e a habilidade suprema dela invoca uma horda de esquilos. Tem como ser melhor? Agora nós temos o Senhor das Estrelas. O dono de alvo único do Peter Quill com as armas elementais básicas dele pode não parecer muito efetivo. Porém, caso você se encontre com inimigos por todos os lados, a barreira detonadora dele deve ajudar a diminuir a multidão. Tempestade. O que torna a Tempestade uma das milhares heroínas da Marvel Rivais são as habilidades de controle do clima dela, que também fortalecem os colegas de equipe, Tornado aumenta a velocidade de movimento das aliados, enquanto Trovão aumenta o dano causado. Ela pode ficar mais atrás e lançar projéteis, enquanto deixa os aliados reforçados e fazerem a melhor parte de todo o trabalho. O Justiceiro. Frank Castle tem uma espingarda e um rifle para combates próximos e de médio alcance, respectivamente, e mais a habilidade de torre de abate pode acabar com uma multidão facilmente. Você só precisa vigiar os flancos enquanto estiver na mesma posição. Soldado Invernal. O Soldado Invernal é um personagem viável para quem joga em grupo. Boa parte graças à habilidade de gancho biônico dele. Assim que você puxa o alvo em quem estiver atrás dele para perto, seus aliados podem acabar com ele sem medo de retaliações. Wolverine. Apesar de ser considerado um herói duelista em Marvel Rivais, Wolverine na verdade é bom tanto em defesa quanto em sobrevivência. A passiva fúria violenta dele aumenta o dano quando ele ataca ou recebe ataques. Além disso, ele tem a habilidade animal imortal para reduzir o dano recebido, bem como o fator de cura regenerativo que permite que ele se cure em pontos críticos. Adam Warlock. O vínculo anímico de Adam Warlock é uma magia incrível que cura ele em um aliado. Com o tempo, ele também pode ser reviver através da passiva casulo de regeneração ou reviver os colegas de equipe com habilidade suprema Renascimento do Karma. Manto e Adaga. Manto e Adaga têm um estilo de jogo muito peculiar que envolve trocar entre os dois personagens dependendo da situação. Enquanto Manto, suas habilidades são principalmente de curar lineados, incluindo véu e luz, que geram um campo de tamanho médio para curar o PV com o tempo. E assim continua. Vamos para o próximo. Jeff, o tubarão da terra. Agora nós temos o Loki. Aí eu vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho. Vamos para o próximo. Luna Snow. Eu vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre qual personagem ela é. Agora nós temos amantes.
Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho de qual personagem ela é. Agora nós temos Rocket Raccoon. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho. Agora nós temos a Gamora. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho. Agora nós temos Drax. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos Yondo. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos o Dr. Octopus. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos o Vision. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Tá bom, agora nós temos o Green Goblin. Vou deixar vocês verem um pouquinho. Agora nós temos Ant-Man. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho de cada personagem. Agora nós temos a Capitã Marvel. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos o Black Bolt. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos o Luke Cage. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho.
Agora nós temos o Iron Fist. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos a nova. Vou deixar aqui para vocês verem quem é essa personagem. Agora nós temos o Falcão. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos a Medusa. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos a Feiticeira Escarlate. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos o Ronan. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos a Carnan. O Carnon. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos a Maria Hill. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos Miles Morales. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos War Machine. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele.
Agora nós temos a Shuri. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ela. Vamos continuar com o resumo da Marvel. Vamos lá. Agora nós temos a Nebulosa. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho. Agora nós temos Black Cat. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho. Agora nós temos The Collector. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos Máximos. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos o Ghost Rider. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos a She-Hulk. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos Daredevil. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos o Crossbones. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos o Quick Evil. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos Punisher. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos Betaway. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos a Ghost Spider. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ela.
Agora nós temos a Carnage. Eu vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos a OK. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ela. Agora nós temos Nick Fury. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos a Jessica Bones. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ela. Agora nós temos o Ed Skull. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Elétrico. Eu vou deixar aqui para vocês lerem sobre ele um pouquinho. Agora nós temos o Loki já. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Grande Master. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Mistério. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Abomination. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Kraven. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Baron Zemo. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ele.
Agora nós temos Spider-Man 2099. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos a Spider-Girl. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ela. Agora nós temos a Elétrica. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ela. Agora nós temos a Silver Surfer. Vou deixar ali para vocês verem um pouquinho sobre ela. Agora nós temos a Scarlet Spider. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ela. Agora nós temos o Modok. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Scorpion. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos a Spider-Woman. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ela. Agora nós temos o Kingpin. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Spider-Man Han. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ele.
Agora, depois do Spider-Man, nós temos Vespa, a Vespa. Então, leia aí que eu vou esperar um pouquinho vocês lerem. Okay. Agora nós temos o Bullseye. Eu vou deixar aí para vocês lerem um pouquinho. Agora nós temos a Quake. Eu vou deixar aí para vocês lerem um pouquinho. Agora nós temos o Gorgon. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Agora nós temos o Lizard. Eu vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Rhino. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos a Crystal. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ela. Agora nós temos o Taskmaster. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos a Kate Bishop. Eu vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ela. Agora nós temos a Wiki. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos a América Chaves. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Moon King Knight. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele.
Agora nós temos o iodo. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos a Valkyria. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ela. Agora nós temos o Vulture. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Sandman. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Winter Soldier. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Wong. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos a Miss Marvel. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos a Ski-Hill Go. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ela. Agora nós temos o Prowler. Vou deixar aqui para vocês lerem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Rocket. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele. Agora nós temos o Triton. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho sobre ele.
Agora nós temos. Bom, esses foram os heróis da Disney que tem no mundo da Marvel de jogos de baralho e de personagens principais da Marvel. Espero que tenham gostado. Essa foi a primeira parte dos resumos dos filmes da Disney. E deixem o like e até a próxima.